E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E a proposta nesse vídeo é dar um panorama de como estão as eleições em todos os estados do país. A gente vai passar rapidamente por pesquisas de cada um dos estados, mas com um enfoque especial em entender se os candidatos que estão hoje liderando as intenções de voto, eles têm mais proximidade com o Lula ou com o Bolsonaro. Se eles já declararam apoio a algum dos dois, ou ao mesmo tempo se tanto Lula quanto Bolsonaro já declararam apoio a eles. E vamos entender como que está o palanque estadual. O título já entrega algo importantíssimo. A força dos candidatos do Lula, ela está muito menor do que a força dos candidatos do Jair Bolsonaro pelos estados. Isso não condiz com o resultado que a gente tem da eleição presidencial, né? Com as pesquisas da eleição presidencial, em que o Lula lidera com uma margem considerável à frente do Jair Bolsonaro, inclusive com algum grau de chance de vitória no primeiro turno. Vale evidente ressaltar que o fato de um candidato bolsonarista estar liderando não significa necessariamente que os eleitores dele gostem dele por causa do Bolsonaro e vice-versa. A gente tem ainda um grau razoável de decisão do eleitorado que não está atrelado a questões ideológicas maiores, que não está atrelado à questão de apoios a nomes específicos de projeção nacional. Às vezes são questões locais que acabam protagonizando isso tudo, mas não é segredo que eleição estadual, eleição presidencial se relacionam como uma via de mão dupla. A gente tem, por um lado, os candidatos à presidência que podem colaborar ou dificultar a vida dos candidatos estaduais, e do outro lado, esses candidatos podem pilhar bastante a candidatura de um presidenciável na sua região. Então, eu acho que o que a gente já pode dar de geral, e vocês vão ver no final um mapinha do Brasil que vai esclarecer isso um pouco melhor, é que neste quesito o Lula sai, por enquanto, com algum grau de desvantagem. Bom, vou começar pelos estados do Sul, né? A gente já sabe que o Sul, ele namora bastante o bolsonarismo desde a eleição de 2018. Antes havia uma proximidade com os candidatos do PSDB, um antipetismo muito impregnado. Isso vem se refletindo. Talvez o estado do Sul que esteja mais à esquerda seja o estado do Rio Grande do Sul. E ainda assim a situação lá está muito melhor para Jair Bolsonaro no palanque estadual, porque a pesquisa Exame Idea, que foi feita entre o dia 10 e 15 de junho, ela mostra Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Bolsonaro, deputado federal, um dos maiores bolsonaristas da política brasileira, liderando com 25% das intenções de voto. Em segundo lugar está o Eduardo Leite com 20%. O Eduardo Leite, ele não é bolsonarista hoje em dia, mas declarou voto no Bolsonaro em 2018 e esse ano não demarcou qual seria a sua posição numa eventual disputa entre Bolsonaro e Lula. Então, se considerar só o caso do Onyx, já é uma vantagem considerável para o Bolsonaro. Colocando o Eduardo Leite como não sendo uma figura totalmente atrelada ao PT, a situação fica ainda melhor. E vale ressaltar que numa simulação de segundo turno, o Onyx faz 36 contra 32 do Eduardo Leite. Bom, eu não gosto, vocês sabem, de divulgar pesquisas por telefone. Infelizmente, são as únicas presentes na maioria dos estados do país. A gente tem apenas 5 ou 6 estados com pesquisas presenciais de institutos consideráveis. Então eu peço evidente uma cautela que as pesquisas por telefone exigem, e eu vou deixar sempre, como sempre faço, linkado no final o vídeo em que eu comento sobre por que eu considero elas mais complicadas. Bom, quando a gente vai para o estado de Santa Catarina, o atual governador, o Carlos Moisés, né, o conhecido como comandante Moisés do Republicanos, lidera com 18%, bolsonarista. Em segundo lugar, o Jorginho Melo, PL, Partido do Bolsonaro, 14%. Depois o Jean Loureiro, do União Brasil, com 12%. O Jean Loureiro, ele foi prefeito de Florianópolis, e vale lembrar também que o União Brasil é um partido da base do Jair Bolsonaro. Quando a gente vai para o Paraná, o atual governador Ratinho Júnior, do PSD, bolsonarista roxo, 43%. Roberto Requião, do PT, que é ex-governador e ex-senador, está em segundo lugar só com 16%. Tá? Eu não estou dando aqui simulação de segundo turno, nem Santa Catarina, nem Paraná, porque a gente tem são pesquisas da Real Time Big Data, que fez pesquisa só com cenário de primeiro turno em vários dos estados do país. Bom, essa pesquisa aí do Paraná é do dia 20 de julho, bem recente.
São Paulo, Genial Quaest, aí sim presencial, mais recente, 7 de julho desse ano. Fernando Haddad lidera com 35, é seguido pelo Tarcísio de Freitas com 14, pelo Rodrigo Garcia com 12. Gente, numa simulação de segundo turno entre Haddad e Tarcísio, Haddad venceria hoje de 44 a 28. Mas numa situação de segundo turno que a gente pode ver como mais provável entre o Haddad e o Garcia, o cenário fica em 42 a 27, muito parecido. Olha, o Garcia tem uma mega máquina por trás da sua candidatura. Ele tem o governo estadual, ele tem uma aliança que lhe dá muito tempo de televisão e muito fundo para torrar na campanha. Então acho que a gente precisa assistir esse cenário do Haddad com o Garcia no segundo turno como um cenário nada seguro para o Fernando Haddad. Mas chama a atenção aqui que a gente tem o primeiro desses estados que eu citei, ser São Paulo, que tem um apoio mais forte a um candidato petista, do próprio PT. Mas ainda com toda a cautela que se exige, dado o conhecimento que a gente tem sobre o potencial do Rodrigo Garcia, que ainda não é uma figura de grande projeção e que não aparece com tanta intensidade na mídia, começou a aparecer com a renúncia do João Dória apenas. Ele ainda tem caminho a trilhar, o Haddad já foi candidato a governador e é natural que ele se encontre na frente nesse momento. Vamos ver. Mas eu não considero aqui uma segurança forte para o Fernando Haddad. Rio de Janeiro, IPEC, 21/7, né, foi publicado no dia que eu estou gravando esse vídeo, essa pesquisa do IPEC, o antigo IBOP, feita também presencialmente. Cláudio Castro, atual governador do Rio, com 19%, seguido pelo Marcelo Freixo com 13%, Marcelo Crivella, ex-prefeito, com 10%, Antony Garotinho com 6%, o Antony não vai concorrer, então o cenário pode estar um pouco diferente, mas vale ressaltar que o desempenho do Freixo nessa pesquisa IPEC, ele está muito ruim, ainda mais quando se compara com o desempenho que ele teve em pesquisas mais recentes, em que havia ali, inclusive, uma frente do Cláudio Castro, estava à frente do Cláudio Castro. Está na margem de erro, mas é uma situação preocupante para o PSB, para o PT, para a candidatura do Marcelo Freixo que a gente tem no dia de hoje. Então, mais um estado com bolsonarista na frente, numa simulação de segundo turno, Castro e Freixo, fica 34 a 33, aí o cenário fica realmente mais apertado, tá? Minas Gerais, também Genial Quaest, também presencial, também desse mês, 7 de julho, Romeu Zema, atual governador, 44% contra 26%, né, do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Olha, essa frente do Zema, ela chama bastante atenção, isso se repete num cenário de segundo turno, uma simulação de segundo turno mostra o Zema com 50 contra 34 do Calil. Ali a gente já tem uma coisa mais direta, o Calil ele é o candidato do Lula, os dois admitem isso publicamente com muita frequência. E do lado do Zema, um bolsonarista que se elegeu na esteira do Bolsonaro em 2018, mas que agora busca manter um grau de distanciamento dada a rejeição do Jair. Vamos ver se esse grau de distanciamento vai se manter, mas a gente não pode deixar de colocar o Romeu Zema como o candidato do Bolsonaro. A gente tem ali a possibilidade de outros nomes ascenderem ainda, mas a tendência de que o segundo turno não seja entre Zema e Calil é muito pequena, e sendo o apoio bolsonarista, ele é praticamente garantido. Então, mais um estado, agora Sudeste, que há um apoio mais centrado no palanque bolsonarista. Espírito Santo, pesquisa do dia 25/5, Real Time Big Data, feita por telefone. O Renato Casagrande está aí com 44% disputando a reeleição contra 12% do Carlos Manato do PL, tá? Renato Casagrande tá com o Lula, 44%, liderança forte, um estado em que o palanque petista tá muito potente. Bahia, gente, olha, não vou muito entrar na Bahia porque eu tenho um vídeo só sobre ela em que eu entro em detalhes a respeito das eleições dos governadores da Bahia que o PT fez ao longo desse século, mas temos agora um cenário de ACM Neto do União Brasil com 61% contra Jerônimo Rodrigues com 11% do PT, que está um pouco à frente do João Roma do PL. O Jerônimo é desconhecido, o Jerônimo tem um potencial de crescimento. O Rui Costa, quando foi candidato ao governo da Bahia em 2010 pelo PT, ele nessa altura do campeonato não estava com um desempenho muito melhor e conseguiu se eleger em primeiro turno. Então a gente não pode descartar o nome do Jerônimo como uma potência, mas está demorando para que ele consiga crescer, e o rival é o ACM é uma potência. O ACM Neto é uma potência.
E aí, assistam, tá? A implosão do PT da Bahia, meu vídeo. Eu acho que muito pouca coisa mudou desse vídeo pra cá, que eu já gravei há alguns meses. Mas eu entro mais em detalhes. Mas a gente tem um estado em que o Lula é muito forte, muito forte, em que a candidatura estadual do PT talvez não consiga alçar vitória esse ano. Vale ressaltar que o ACM também vai evitar um aceno forte ao Bolsonaro, mesmo que esteja mais próximo do Bolsonaro. Ele sabe que na Bahia isso pode prejudicá-lo e não ajudá-lo. Mas a gente não pode deixar de colocar o ACM como o candidato do Jair Bolsonaro, mesmo que a gente tenha o João Roma do PL com 6% lá atrás. A candidatura dele não deslanchando, é evidente que vai ali se ter um apoio útil, digamos assim, do Jair Bolsonaro. Pernambuco, aí sim, PT forte com Marília Reis, 29%, seguido de Raquel Lira do PSDB com 13%, e o Anderson Ferreira, o bolsonarista do PL, com 12%, atrás o Danilo Cabral do PSB com 10% e o Miguel Coelho do União Brasil com 9%. Não tem simulação de segundo turno, aqui é uma pesquisa IPESP feita no dia 4 de julho, e a gente sabe que tende a ter uma concentração no nome da Marília Reis, com a soma, por exemplo, dos votos do Danilo Cabral. Inclusive a gente teve aí o Pernambuco sendo um dos pontos de discussão mais quente entre o PT e o PSB. Mas uma força dos candidatos mais à direita também não pode ser totalmente colocado de lado, visto que a gente tem aí União Brasil, a gente tem o Anderson Ferreira do próprio PL, bem fortes. Alagoas, Paulo Dantas, MDB, atual governador, entrou no lugar do Renan Filho em eleição daquelas de meio de mandato, né? Tá com 26% das intenções de voto e tá com Lula. Aí tem o bolsonarista Fernando Collor, apoio mútuo entre Bolsonaro e Collor, que tem 20%. Depois o Rodrigo Cunha do União Brasil com 20%, o Rui Palmeira do PSD com 13%. Olha, gente, num segundo turno aqui, a vantagem fica muito mais, na minha visão, para um candidato mais à direita, porque você tem aquela soma básica entre os candidatos que ficaram terceiro, quarto, quinto lugar, ao candidato do qual eles mantêm mais proximidade. O que muda um pouco aqui no estado de Alagoas é que você tem ali o apoio dos políticos mais tradicionais do estado, como o Renan Calheiros, muito concentrado no nome do Paulo Dantas. Então, há uma concentração de figurões importantes do estado no Paulo Dantas, a chapa com o Renan Filho, que é candidato ao Senado e que está muito à frente. Isso pode ser aí um bom sinal para o candidato do palanque do Lula. Sergipe, pesquisa 1 dos 6, a gente tem o Valmir de Francisquinho, do PL, com 22,5%, um bolsonarista, e o Fábio Mitidieri, do PSD, com 10,4%. Então seria um bolsonarista na frente, mas vamos deixar um pouco em aberto, Sergipe, porque o Valmir hoje está sendo considerado inelegível pelo TSE, em razão do fato de que ele foi prefeito da cidade de Itabaiana, e quando ele foi prefeito de Itabaiana, ele pintou a cidade inteira de azul, todos os órgãos públicos de azul, e usou esse azul na campanha, aquela coisa bem trash, e o TSE viu ali como uma forma de campanha antecipada. Então, a gente tem que deixar a disputa em aberto, Sergipe, essa pesquisa do dia 1 de junho, de lá pra cá, provavelmente o cenário já está bem diferente, a gente não tem pesquisa mais nova. Isso é muito frequente nos estados que a gente está observando, percebam, vários deles têm pesquisa em julho, alguns a pesquisa mais recente ela já faz praticamente 2 meses. Aí Paraíba, um instituto bem desconhecido, o único que tem disponível, com toda a cautela que o instituto desconhecido exige de nós, tá? Eu até olhei lá o orçamento da pesquisa, ele é muito baixo, R$30 mil, no geral, uma pesquisa bem mais custosa, a gente não está falando de um estado muito extenso em território, mas mesmo assim, acho que uma cautela ela é relevante. 13/7 essa pesquisa, João Azevedo do PSB com 26, Pedro Cunha Lima do PSDB com 18, Nivan Ferreira do PL com 13, Veneziano Vital do MDB com 12, então a gente tem uma liderança de um candidato muito próximo do PSB, né? A gente está falando ali de uma associação muito potente com o PT nesse ano, que inclusive tem a vice na chapa do PT. Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra com reeleição bastante provável, 39%, também palanque lulista, seguida pelo Stevenson Valentim do Podemos com 14%, depois o Fábio Dantas do Solidariedade com 12%. Rio Grande do Norte é um dos estados do país, e até do Nordeste, em que o PT hoje conta com um apoio mais consolidado. Fátima Bezerra, ela tem chances razoáveis aí. E aí, quando vamos para o Ceará, a situação ela tá diferente do que possa se imaginar. O Capitão Wagner, o famoso Capitão Wagner, está na liderança,
Pelo União Brasil com 44%, e aqui é uma pesquisa da Quaest, então é uma pesquisa presencial. Ela tem um defeito, não é um defeito da pesquisa em si, é um defeito para a utilização que eu estou fazendo aqui. É uma pesquisa encomendada pelo PDT. Então o que o PDT pediu para a Quaest fazer é jogar o nome do Capitão Wagner contra 3 alternativas dele PDT, para justamente tomar alguma decisão sobre essa pré-candidatura. Não distorce tanto porque não existem candidatos de outras legendas que demonstram uma grande potência para concorrer ao Ceará hoje. O PDT, a potência, a família Gomes e tudo mais, mais presente, dividiu um pouco isso com o PT através do nome do Camilo Santana, mas o Camilo Santana agora vai sair para o Senado. Então eu acho que vale ressaltar aqui que em todos esses cenários a vantagem do Capitão Wagner ela é razoavelmente boa, tá? Fica ali, ó, o Capitão Wagner e o Roberto Cláudio não, o Roberto Cláudio fica só com 4 pontos abaixo do Capitão Wagner, mas nos demais cenários é uma vantagem forte. A gente já viu muito candidato pedetista que começa desidratado por não ser muito conhecido e acaba decolando. Não é o caso do Roberto Cláudio, é o caso dos demais, mas acaba decolando ao longo da campanha, dada a força da máquina do PDT e do nome dos Gomes lá no estado do Ceará, tá? Então, eu acho que aqui a gente tem que ter cautela. O Capitão Wagner tem uma chance razoável de se desidratar e talvez ele busque também manter um grau de distanciamento do Bolsonaro, assim como ele buscou em determinados momentos da campanha dele a Prefeitura de Fortaleza no ano de 2020. Vamos para o Maranhão. O Everton Rocha, PDT, 24. Carlos Brandão, PSB, 22. Laésio Bonfim, PTC, 13. Edivaldo Holanda Júnior, PSD, 12. Aí aqui, gente, eu coloco como PT porque a gente está já pensando num palanque de segundo turno. Por enquanto, não se pilhou a candidatura do Ciro Gomes. Tem que ter uma virada considerável para o Ciro Gomes eventualmente ir para um segundo turno. Hoje isso é considerado muito improvável pelos próprios pedetistas. Então o que eu deixaria aqui, o que eu ressaltaria aqui é que um nome mais à esquerda tende a ser forte no segundo turno e que o Maranhão é o estado mais petista do Brasil, é o estado mais lulista do Brasil, é o estado em que o Lula sempre ganha com a maior margem, isso muito sustentado em palanques estaduais, mas uma questão de troca-muda. Tinha ali a parceria com o Clã Sarney, depois com o Flávio Dino, que agora deve sair ao Senado e está com ampla vantagem, mas vamos deixar claro que não importa o que aconteça lá, um bolsonarista não deve chegar à frente nem perto disso, tá? Piauí, Silvio Mendes do União Brasil com 39%, seguido pelo Rafael Fonteles do PT com 26% e depois pelo Major Diego de Mello do PL com 4%. A gente tem ali um bolsonarista na frente, mas vale ressaltar, não é um bolsonarista, Silvio Mendes ele fica em cima do muro, mas ele é do União Brasil, é base do governo, por mais que os palanques estaduais não estejam completamente atrelados com apoio ao Bolsonaro em vários dos casos, vamos colocar como neutralidade. Mas a gente já tem um petista em segundo lugar, que é o Rafael Fonteles, o candidato bolsonarista mesmo, que é o Major Diego Mello, ele está lá atrás em terceiro lugar. Então vamos colocar ali como neutro, mas é muito possível que o Estado acabe se aproximando do palanque petista, caso o Rafael Fonteles tenha uma candidatura mais forte. Mato Grosso, Mauro Mendes do União Brasil com 43%, depois o procurador Mauro do PSOL com 9%. Gente, Mauro Mendes com chance enorme de vitória no primeiro turno. Enorme. O segundo candidato é do PSOL, é um estado direitista, é um estado mais do que direitista, bolsonarista. E o Mauro Mendes está com o Bolsonaro. Está com o Bolsonaro. Né? É evidente que o procurador Mauro está com o Lula. É o candidato do PSOL à presidência hoje. Mato Grosso do Sul, IPENS Correio do Estado, tá? Instituto da Região, 6/7. André Putinelli do MDB com 27,32%. Tá mais para Lula, mas meio para neutro. No bastidor conversa com Lula e tudo mais, mas oficialmente é neutro. E é óbvio, é o Mato Grosso do Sul. Se o cara declarar apoio ao Lula, ele tá ferrado. Tá? Ele tá ferrado. Depois o Marquinhos Trade, que já também falou que torce pro Bolsonaro e pro Lula, do PSD com 23%. Lá atrás, Rose Modesto do União Brasil com 14%, Capitão Contar com 9,86% do PRTB, mais próximo aí mesmo do Jair Bolsonaro, e o Eduardo Riedel do PSDB com 9,15%.
Goiás, Ronaldo Caiado forte na reeleição com 34, bolsonarista roxo, bolsonarista de carteirinha, ensaiou um distanciamento do Bolsonaro no início da pandemia, percebeu que aquilo estava colocando sua aprovação em desgaste e rapidamente abraçou a política que Bolsonaro adotou contra o coronavírus, em todos os sentidos, inclusive na aplicação das próprias decisões da sua Secretaria Estadual de Saúde. O Ronaldo Caiado com 34%, Marconi Perillo, ex-governador do PSDB, com 19%. Não botou mão no fogo por candidatos a presidente no momento, mas há ali uma possível aproximação com o Lula, eu acredito, num segundo turno, seria a minha aposta. E, o que seria também imprevisível anos atrás, evidente, o Gustavo Mendanha do Patriota com 18%, Major Vitor Hugo com 9%, famoso Major Vitor Hugo, aí o bolsonarista da chapa do partido do Bolsonaro, alternativa ao Ronaldo Caiado, depois o Valmir Amado do PT com 8%, tá? Distrito Federal, o Ibanez, candidatura à reeleição mais ou menos ali, tá com 28%, o José Roberto Arruda do PL, também partido de Bolsonaro, tão bolsonarista quanto Ibanez, mais bolsonarista talvez que o Ibanez, com 25%. Aí depois o Regufe do União Brasil com 11%, partido também ali do escopo do Centrão que tá com o Bolsonaro. E só depois a Leila Barros do PDT com 9%, ou seja, a chance de ter um governador bolsonarista lá é muito grande. É muito grande. O mais provável é um segundo turno entre Ibanez e José Roberto Arruda, e ambos mais ligados ao Bolsonaro, mesmo que Ibanez em alguns momentos também tenha ensaiado um distanciamento. Aí, para finalizar a região norte, Rondônia, Marcos Rocha do União Brasil, 32%. Marcos Rogério do PL, 18%. 2 bolsonaristas. Vai dar Bolsonaro, vai dar palanque Bolsonaro. Muito provavelmente. Léo Morales do Podemos depois com 10% e Vinícius Miguel do PSB, aí sim mais à esquerda com 7%. Estamos falando de um estado muito de direita, tá? Roraima, Tereza Surita do MDB com 47%, mantendo algum grau de neutralidade, não assume publicamente apoio a ninguém, vamos colocar como neutro, mas seguido pelo Antônio Denário do PP com 36%. Antônio Denário quer buscar uma reeleição, e aí vale lembrar que o Roraima talvez seja o estado mais direitista do Brasil, junto com Santa Catarina. É difícil, mas se você observa a forma como o estado sempre agiu, foi um dos únicos estados que não se aproximou tanto do PT no início dos anos 2000, né? Não tem simulação de segundo turno, não tem, mas podem ter certeza, se tiver segundo turno entre Tereza e Antônio, Tereza também não vai se colocar como a candidata do Lula, porque senão ela tá ferrada, tá? Amapá não tem pesquisa, o único estado que não tem pesquisa, tudo bem? Amazonas, Real Time Big Data, 11/4, Amazonino Mendes, ex-governador com 32%, contra Wilson Lima, né, que governou o estado aí ao longo da pandemia, ganhou protagonismo nacional em decorrência da calamidade pandêmica que a gente teve no Amazonas. Está em segundo com 19%, seguido pelo Eduardo Braga do MDB com 17%. O amazonino vem declarando neutralidade, deve ficar assim, não vai se comprometer apoiando o petista, porque aí ele se ferra também, dado o apoio do Bolsonaro por lá. Wilson Lima é o candidato do Bolsonaro, mesmo que tenha fingido que brigou com o Bolsonaro em alguns momentos, tá? E que o Bolsonaro tenha caído em cima dele, culpado pelas questões da falta de oxigênio e tudo mais. É bolsonarista. Pará, o Helder, forte para a reeleição, Clã Barbalho, 60%, liderando, vitória provável em primeiro turno. Tá com o Lula, tá, gente? Tá com o Lula e deve declarar apoio ao Lula mais adiante nessa disputa de forma mais enaltecida do que faz hoje. E depois o Zequinha Marinho do PL, partido do Bolsonaro com 7%. Aí Tocantins, Ronaldo Dimas do PL com 28% contra 23% que tem o Vanderlei Barbosa do Republicano. Só depois o Paulo Mourão do PT com 8%. Então tem 2 partidos aí muito... Bom, o Ronaldo Dimas do partido do Bolsonaro, potentíssimo. E aí o Vanderlei, que é do Republicanos, talvez o segundo partido mais próximo do Bolsonaro, tá? Acre, Real Time Big Data, 7 de junho. Gladson Camelli do PP, 41%. Bolsonarista. Mara Rocha, MDB, 17%. Sérgio Petecão, PSD, 14%. Um estado que foi governado pelo PT por anos seguidos, né? Os Viana governaram por muito tempo o estado do Acre.
E aí a gente viu esse derretimento do PT no Acre já se consolidando no ano de 2018. Gente, olha o mapa aí na tela, tá? Olha, temos basicamente esse panorama. São palanque do Bolsonaro liderando em 15 estados, palanque do Lula liderando em 8, palanque nem liderando em 4. O que eu ressaltaria aqui é que tem estado em que o Lula tem 3 candidatos que seriam mais próximos dele, que a gente poderia colocar como palanque Lula. O Bolsonaro também tem estado em que tem 3. Então, isso tem que ser colocado nessa conta. Em que grau a eleição desse ano vai se atrelar nos estados, a eleição presidencial, a gente não sabe. Em que grau o apoio de uma figura nacional vai fazer diferença para uma eleição de um governador, a gente não sabe, tá? Vamos descobrir, isso costuma variar um pouco de estado para estado, de eleição para eleição. Há casos clássicos em que a eleição do governador está completamente associada a uma figura nacional. A gente pode destacar os petistas da Bahia, por exemplo, em vários estados do Nordeste. Há o caso do inverso, em que o apoio ao candidato nacional está atrelado ao palanque estadual, ele é muito causado pelo palanque estadual. Aí eu colocaria o Maranhão, e as costuras que o PT fez com o Clã Sarney e posteriormente com o Flávio Dino. Então, a gente está num momento em que as campanhas estão se tornando muito imprevisíveis, o cálculo político ele nunca foi tão complexo e nunca mudou tão rápido. Então, cautela, porque isso não significa que necessariamente tantos pontos em favor do Jair Bolsonaro, mas são pontos a favor, tá? E eu nem diria que o PT falhou neste quesito em particular, de construir palanques estaduais consolidados. Eu acho que a gente tem aqui ainda uma influência do antipetismo muito forte. Se há atrapalhada ou há falta de estratégia dos últimos anos, talvez em alguns estados do Nordeste na construção de lideranças. E talvez por uma comodidade de que nesses estados do Nordeste essas lideranças elas nunca tiveram muita dificuldade de se erguer, dado o apoio do Lula, que é uma figura muito gostada na maioria dos estados do Nordeste. Em todos os estados do Nordeste, alguns mais, outros menos. Certo, gente? Espero que tenha dado um panorama, tá? Tô fazendo uma reforma aqui para fazer um estudo de eleição, por isso que eu tô extremamente sumido, para variar, né? Porque cada hora tem um projeto novo, mas agora vai ser definitivo. Vai ser só cobertura de eleição e vídeos exclusivos no TV Coyote Play nos próximos meses. Até mais, gente.